Bom, como eu disse na semana passada, nós vamos começar um estudo sobre unicismo, unitarianismo e trinitarianismo. No vídeo introdutório que eu fiz, eu falei um pouquinho sobre essas três visões. Até no vídeo eu coloquei um título meio provocativo, né? Em qual heresia você crê? Porque heresia, a origem da palavra heresia, é aquele que pensa diferente, né? Do grego, a hereges, pensamento diferente, divisão, etc. Hoje, infelizmente, ganhou um significado bem pejorativo. Mas herege é aquele que pensa diferente de outro. É só isso. Então, quando eu coloco no vídeo o título Em qual heresia você crê e trago no vídeo doutrinas unicistas, unitarianas e trinitarianas, quer dizer que são visões que divergem entre si. Não é algo pejorativo, é apenas posições diferentes. Hoje eu vou falar sobre o unicismo. E, contrário do que muitos acreditam, a doutrina unicista ela não foi iniciada por Sabélio. Até alguns conhecem, né, o unicismo também é conhecido como sabelianismo, porque foi difundida por Sabélio. Porém, Sabélio teve um mestre chamado Noeto. Noeto ele foi um presbítero da Ásia Menor, final do século II, e ele foi um representante de uma nova cristologia. Na época era crido que existia o Deus Pai, e esse Deus tinha um filho chamado Jesus Cristo. Porém, Noeto ele traz que o filho era o Pai. Jesus era esse Deus criador, esse Deus que desce e habita no meio do povo. E esse Deus, ele se apresenta com o nome de Jesus Cristo. Tem até uma frase que foi dita por Hipólito. Hipólito ele está trazendo uma frase que, segundo ele, segundo Hipólito, era dita por Noeto, que é assim: digo que Cristo era o mesmo Pai e que o Pai era o que havia nascido, padecido e sofrido. Depois, né, de Noeto, teve aí o seu discípulo Sabélio. Sabélio, né, Noeto era um presbítero da Ásia Menor e Sabélio já era aí um padre teólogo século III. Lembrando que Noeto era final do século II e Sabélio já era do século III. Bom, essa doutrina também era conhecida como monarquianismo modal. Por quê? Porque o unicista ele crê que existe só um Deus, né? E é até conhecido também por alguns como monoteísmo radical. Ou seja, é um Deus e acabou. Não tem três pessoas. Não tem um Deus que tem um filho, Jesus Cristo, como duas pessoas diferentes, né? Um Deus com Jesus que não é Deus, como o unitário crê, e nem Deus, Jesus e Espírito Santo como três pessoas, como o trinitariano crê. Não tem essa. É monoteísmo radical. É um Deus, é uma pessoa e ponto. Mas por que foi conhecido como monarquianismo modal? Porque a doutrina unicista ela crê que esse Deus, essa pessoa, ela teve alguns modos de se apresentar perante a humanidade, algumas formas, algumas manifestações, representações. Esse Deus, ele, no momento da história, se apresenta como Jesus Cristo. E vamos ver os textos que os unicistas eles usam para poder embasar sua doutrina, que na minha opinião são textos bem interessantes. O primeiro texto é Colossenses, capítulo 2, versículo de número 9. Olha que diz: porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Faz sentido? Faz, óbvio que faz sentido. Porque quando você pega João 1:1, dizendo que o verbo ele se encarnou, a palavra encarnar no original é tabernacular. Deus não habitava no meio do povo, lá no Êxodo,
através do tabernáculo? Agora, o próprio Jesus é o tabernáculo de Deus na terra. Deus habitava no meio do povo através de Cristo. Cristo era como se fosse um receptáculo da plenitude da divindade. Faz sentido? Segundo a visão unicista, segundo a lógica unicista, esse versículo faz todo sentido. Mas não só esse. Tem também o versículo de 2 Coríntios, capítulo de número 5 e versículo 19. Diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Olha que interessante, o Pai estava em Cristo. Mais uma vez corroborando com a ideia de Deus tabernaculou em Jesus Cristo. Agora, dois textos muito interessantes, mais do que esses dois que eu li, tem agora o próprio Jesus dizendo em João 14, 8 e 9. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai. E Felipe falou para Jesus: nós queremos ver o Pai. E a resposta de Jesus foi algo maravilhoso. A resposta que ele deu foi essa. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Ué, você quer o Pai? Você quer ver? Olha para mim. Versículo 9. E não me tendes conhecido? Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. E como é que você está me falando? Mostra-nos o Pai. Agora, outro versículo que também bem interessante, no próprio capítulo 14, no versículo de número 17. O Espírito da verdade, o Espírito, falando do Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha que versículo interessante. O mundo não conhece, mas vocês conhecem. Como é que eles conheciam o Espírito? Porque o Espírito, ele era o próprio Deus que viria como Espírito Santo. O próprio Jesus Cristo, quando ele voltasse, o próprio Deus que agora se apresenta como Jesus, iria se apresentar como Espírito. Esse Espírito habitava com eles, habita convosco. Tá aí, ó. Tá com vocês. Só que futuramente ele não estará mais ao lado, ele estará em vocês. Agora eu estou com vocês, mas eu virei como Espírito, estarei habitando com vocês. É interessante? Na minha opinião, é interessante. E o último versículo que eu separei aqui, que é João também, capítulo de número 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Bom, depois de tantos esses versículos que os unicistas utilizam para poder basear a sua doutrina, eu acho difícil refutar. Eu não estou aqui para pregar o unicismo, porque eu não creio no unicismo, mas eu estou aqui tentando passar uma forma neutra para que vocês estudem e tomem as suas próprias conclusões. Para terminar, eu baixei um livro sobre o unicismo de um unicista, que é o David Bernard. O nome do livro é A Essência do Unicismo. É um livro pequeno, acho que tem 50 páginas mais ou menos, e ele fala assim: crer na unicidade não significa negar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ela simplesmente oferece definições não trinitárias para estes termos bíblicos. O título de Pai refere-se ao papel de Deus como Pai de toda a criação, Pai do Filho unigênito e Pai de todo crente nascido de novo. O título de Filho refere-se à encarnação de Deus, pois o homem Cristo foi literalmente concebido pelo Espírito de Deus. Mateus 1, 18, 20, Lucas 1, 35. O título de Espírito Santo descreve a característica fundamental da natureza de Deus. A santidade forma a base de seus atributos morais, enquanto a espiritualidade forma a base dos seus atributos não morais. O título especificamente refere-se a Deus em atividade, particularmente seu trabalho de ungir, regenerar e habitar no homem.
Bom, esse foi um pouco do unicismo. E as igrejas que eu vi que creem no unicismo, elas não são tão conhecidas. Porém, existe um grupo muito conhecido que são unicistas, que é o grupo Voz da Verdade. Que Deus abençoe, e o próximo vídeo será sobre unitarianismo. Até o próximo vídeo.